Começa agora o programa Ligado com a Palavra, com o pastor Rosival Freitas. Bom dia, meus caros amigos e ouvintes da Palavra do Senhor, aqui pela sua rádio web, a rádio Nossa Voz. Damos início nesta quarta-feira ao programa Ligado com a Palavra, todas as quartas de 10 às 11 horas. Quem vos fala é o pastor Rosival. Eu estou aqui no município do Caruebe, mas mandando essa mensagem através dessa maravilhosa rádio para todos os senhores e senhoras, jovens, que estejam interessados em ouvir a palavra do Senhor. Vamos, nesta manhã, falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Esperando que você esteja bem atento para darmos início a essa mensagem tão interessante. Retornando para darmos início já à mensagem do Senhor, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele teve uma visão dos fins dos tempos e que Deus derrama sua ira pelo julgamento dos pecados do mundo. Serão 7 anos que a ira começará com a assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. E nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz, apenas para controle social. Mas nos últimos 3 anos e meio, virá um tempo de grande juízo sobre toda a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como Messias, o enviado de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? Como nós já estamos vendo, né? E que a Bíblia diz que Deus é amor, mas também ama a justiça. Ama a justiça e a retidão. Por isso, o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. E o salário do pecado é a morte. Como as pessoas o desprezaram e o rejeitaram, o seu filho Jesus, elas passarão por esse momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e serem salvos das garras de Satanás. Veja a bondade de Deus. A Bíblia mostra que esse julgamento de Deus sobre as nações será dividido em 3 séries de 7. 3 séries de 7. Os 7 selos, que foi o tema da quarta-feira passada. Agora estou tratando das 7 trombetas e trataremos das 7 taças. É importante que você acompanhe esta série. Hoje, vamos tratar das 7 trombetas, que estão descritas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. Então você procura no capítulo 8 e vamos depois até o capítulo 11. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. E aí nós temos a seguinte leitura do capítulo 8 do Apocalipse e o versículo 6, que diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos perguntar, por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar o povo sempre que um evento importante de origem divina
estava prestes a acontecer. Entendeu? Que coisa linda, né? Vamos ver o que aconteceu na terra. Cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das 7 trombetas do Apocalipse, o que acontecia? Quando a primeira trombeta, na presença de João, foi tocada, assim que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. E como consequência disto, milhares de pessoas e animais, perderam a vida. Seja pelo fogo, seja por consequência da queda do granizo ou pela falta de alimento que a chuva trará. Segundo os estudiosos da Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se deferir ou para se referir aos diversos desastres que atingirão a terra para castigar os pecados e os pecadores, consequentemente. O pecado dos homens ímpios e avisar que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequências. No livro de Apocalipse, no capítulo 8, e o verso 8 diz: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. A segunda trombeta. Assim que o anjo tocou a segunda trombeta, um meteoro invadiu a terra e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais, os animais marinhos, e 1/3 das embarcações foram destruídas. Provavelmente, tsunamis destruirão muitas cidades litorâneas. É claro, caindo no mar, nessa proporção, o desastre será terrível. Meus amigos e irmãos, isso mostra a ira do Senhor ou àqueles que o desprezaram. É a ira de Deus. Desprezaram, debocharam, criticaram. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos vendo muitos ímpios maltratando a igreja, ofendendo a Deus, aqueles desfiles do LGBT, coisas que fizeram frente à igreja, meter o crucifixo em determinado orifício. Foi um escândalo, um escárnio, mas tudo está guardado, tudo está anotado. Aí vem a terceira trombeta que é tocada no Apocalipse capítulo 8, verso 10, diz também da seguinte forma: E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o verso 11 ainda diz: E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por conta das águas, porque se tornaram águas amargas. Eita Jesus! Assim que o terceiro anjo, tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a terra. Mas agora vai cair sobre o continente, afetando rios, lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por conta desta situação. Quando estas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus. E aí percebemos que serão dificilmente de arrependimento na grande tribulação.
Essas pessoas, em vez de pedir a graça e a misericórdia do Senhor, fizeram foi ficar zangados com Deus, aborrecidos com Deus. Apesar de toda esta angústia, ainda haverá oportunidade de salvação. Mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar a Jesus. Terrível, não é verdade? Em vez de clamarem a misericórdia de Deus, vão blasfemar contra Deus. Esta é a situação que o mundo vive e vai piorar ainda mais. Estas pessoas não terão sentimento de arrependimento algum. Hoje nós estamos vendo o escárnio que é feito à Igreja de Cristo, o escárnio que é feito ao próprio Jesus, o distanciamento cada dia maior em relação a Deus. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de um Cristo pendurado na cruz do Calvário, ensanguentado, que perdoou todos que olharam para ele. Ninguém quer saber disso. Quer saber de festa, quer saber de álcool, quer saber de drogas, de prostituição. Os bares do Brasil e do mundo estão cheios, repletos de jovens perdidos nesses vícios. Ninguém quer sentar no banco de igreja, adorar a Deus, escutar a palavra. Pelo contrário, muitos estão saindo da igreja. Muitos não querem compromisso com Deus. Mas o dia vai chegar. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos falando sobre o Apocalipse. Nós estamos falando das trombetas. Já falei 3 trombetas e voltarei a comentar agora a 4ª trombeta. Está relatado no capítulo 8, no verso 12 e 13, que nos diz da seguinte maneira: E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Estava sendo anunciada a tragédia maior ainda. E o quarto anjo que tocou a 4ª trombeta, quando este 4º anjo tocou a sua trombeta, 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar vai diminuir, vai ficar frio. As plantações e as lavouras se secarão e a fome matarão pessoas em todos os lugares. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Mas Deus está tendo. Ainda a porta da graça está aberta. Aceite a Jesus. Reconcilia com Ele você que está distanciado dos caminhos do Senhor. O aviso está sendo dado. O Apocalipse está aí descrevendo os acontecimentos futuros. E cabe a nós agora tomarmos uma decisão. Você decide com Deus ficará. Você decide sem Deus ficará. Então, é terrível. Apesar de tudo isso, meu caro ouvinte, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas. A natureza responde à autoridade de Deus. Só nós que somos seres humanos, que temos um livre-arbítrio, não respondemos quando não queremos à vontade de Deus. Muitas vezes nós respondemos aos nossos próprios interesses, às nossas próprias vontades.
ao desejo da carne. E somente aquele que se rende a ele, serão salvos do seu juízo. É simples, mas é preciso renunciar. É preciso deixar o pecado e continuar adorando ao Senhor. Aí vem a quinta trombeta. Está no capítulo 9, no verso 1. Diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí vem problema. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eita, Pai! E foi-lhe permitido não que os matassem, pior ainda, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferra o homem. Eu ainda não fui ferrado por um escorpião e nem quero ser, mas dizem que é dor demais. Continuando o texto. E naqueles dias os homens buscaram a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esse dia que a morte não quer conversa com o homem. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra. E sobre sua cabeça havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e ao seu rosto era como rosto de homem. Esses eram os animais que saíram do poço do abismo. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era como danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Misericórdia. Pouco antes da quinta trombeta a tocar, João vê e ouve um anjo voando no meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Eles estavam querendo mostrar, os anjos, eles estavam querendo mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda seriam tocadas representarão juízos que serão ainda piores da parte de Deus. E quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu. Esta queda está relacionada à queda de Satanás. Quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Isto significa que Satanás e os seus demônios são anjos caídos que estão na terra e que têm a permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Depois dessa queda, um abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando-os tão aflitos
a ponto de buscarem a morte para tirar seu sofrimento, mas não encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-los deste sofrimento. Estes gafanhotos atingirão somente os ímpios que não tinham o selo de Deus na testa. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos e vamos falar da sexta trombeta, que está no Apocalipse capítulo 9, 13. 9 e verso 13. E diz: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Juízo de Deus, amigo, não é brincadeira. Após o toque da sexta trombeta, foram libertos 4 anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liberar um grande número de tropas na batalha para matar 1/3 da humanidade. Eles montavam cavalos e usavam couraças vermelha, azuis e amarelas, simbolizando pragas que infligem à humanidade. Fogo, fumaça e enxofre, esse é de 200 milhões de soldados que atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no Vale do Armagedon. Isso vai acontecer. 200 milhões de soldados virão para destruir Israel. Não vou nem comentar outras coisas, porém esta é uma realidade de 200 milhões de soldados. Naquela época não existia essa quantidade, mas João viu ali no futuro, e essa turma vai vir tudo ali, sabe de onde? Eles vão vir para destruir Israel, da China e dos aliados. E aí nós vamos à sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, o verso 15, diz da seguinte maneira: glórias a Deus. 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Louvado seja Deus. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar. Louvado seja o nome de Deus. No capítulo 11, o verso 15, diz aqui, E tocou o sétimo anjo, já li agora há pouco, e grande voz cantaram: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus. Então, os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, se prostraram e adoraram o Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberão seus galardões, enquanto os seus perseguidores serão destruídos. Glórias a Deus. E depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegrarão muito por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim no mal na terra, estabelecendo o seu reino eterno. Agora já não há mais tempo para arrependimento, acabou-se, o tempo fechou, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse, é o evento futuro, sobre eles, e mesmo depois da abertura dos 7 selos e do toque dessas 7 trombetas que estamos terminando, que foram citadas,
muitas pessoas não se arrependerão dos seus pecados e continuarão vivendo longe da presença do Senhor. Assim como o coração dos egípcios se endureceu quando Deus usou Moisés para trazer a praga ao Egito, o coração deles também se endureceu contra Deus. É tempo, amigo, de entregar o coração para Deus. Renuncie o pecado para que você não entre por esta condenação. E não precisa passar toda essa aflição de maneira nenhuma. O tempo, quando é? Agora. Reconcilia com Deus. Peça perdão a Deus. Você está ouvindo um programa que está trazendo uma mensagem pura, genuína, extraído da própria Bíblia, sem acréscimo algum. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador, amigo. Arrependa-se, aceite a Jesus e tenha a sua vida transformada, uma esperança definitiva da parte do Senhor. Quero aqui agradecer a este momento tão maravilhoso de falarmos da palavra do Senhor e agradecer a todos da rádio, a todos os nossos ouvintes, dizendo muito obrigado por tudo que os senhores e as senhoras estão nos permitindo. Que Deus em Cristo nos abençoe, no santo nome de Jesus. Finalizando, dizendo que no dia 10 nós teremos um grande evento aqui em Caroebe, com todas as irmãs. Vai ser uma bênção. E dia 15 nós teremos um grande evento, também com círculo de oração. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor. Você acompanhou o programa Ligado com a Palavra,